Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas dicas interessantes de como utilizar uma propriedade do CSS que nós chamamos de transition, né? Propriedade transition do CSS e também a de transform. Usar essas duas propriedades juntas pode nos resultar em objetos bem interessantes, né? Em algumas animações até mesmo bem interessantes dentro de uma página. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes interessantes de como a gente pode trabalhar. Veja só, eu vou criar aqui um arquivo dentro do nosso projeto na parte de CSS. Vou chamar ela de transição.html. E esse código aqui eu vou criar ele bem simples, né? Eu já comentei com vocês que eu não preciso criar toda aquela estrutura do HTML, né? Então aqui eu vou criar uma estrutura bem simplesinha, só com uma div para poder mostrar a diferença para vocês. Eu vou criar aqui uma div da classe quadrado, vou chamar de retângulo. Então vou criar essa div aqui, não vou colocar nenhum texto nela. Logo abaixo eu vou colocar um estilo, um bloco de estilos e vou mexer nessa propriedade do retângulo. Este retângulo aqui, eu vou colocar ele com uma largura de uns 100 pixels, uma altura de 40 pixels e uma cor azul. Então, eu vou criar só esses elementos para nós. E agora, então, eu vou abrir este arquivo de transição no navegador para que a gente possa ver. Então, está aqui. Eu vou diminuir um pouquinho essa tela. Vou deixar ela um pouquinho menor assim, para que a gente possa deixar ela aparecendo no lado do nosso código. Vai facilitar a apresentação. Vou deixar ela aqui no canto. E vou também, então, abrir o código e diminuir um pouquinho essa tela do código e deixar ela aqui de lado. Então, com isso, a gente já consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo. Opa, não é essa tela aqui, é a tela do código. Vou abrir só a tela do código e vou colocar também ela aqui do lado. Então, pronto. Fizemos esse ajuste, né? Então, agora, olha o que eu vou fazer aqui neste caso. Ó. Eu vou usar uma pseudo-classe na classe retângulo, para que quando eu passar o mouse por cima dela, então veja só, na hora que eu passar o mouse por cima dela, eu vou querer que a largura dela aumente para 200 pixels. Então, neste caso, olha o que vai acontecer. Vou atualizar, na hora que eu passar o mouse, ele aumentou para 200 pixels e diminuiu para 200 pixels. Né? Se eu passo o mouse, ele fica com 200. Se eu diminuo, ele volta a ser 100 pixels. Então, agora o que eu quero usar é uma propriedade chamada transition. Então, se aqui na classe, né, nesse atributo de retângulo, na classe do retângulo eu colocar um transition, eu posso escolher qual é a propriedade do CSS que eu quero mexer. A propriedade que eu quero mexer é o widget. E eu quero que ele, sempre que eu fizer uma alteração no widget, essa alteração demore um tempo. Neste meu caso, ela vai demorar 2 segundos. Vou colocar aqui 2 segundos. Vou salvar. Então agora, olha o que vai acontecer. Ele aumenta em 2 segundos esse processo. Então ele vai aumentar em 2 segundos. Se eu também mudasse a cor, por exemplo, background color dele para marrom, né, e atualizasse, ele altera para marrom automaticamente e depois ele aumenta a largura. E eu também poderia falar que a transição de um background color, eu quero que ele demore 2 segundos, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui e ele vai alterando a cor até chegar no marrom. Esse tempo também pode ser diferente. Eu posso fazer com que essa alteração demore 5 segundos. Embora a largura vai aumentar em 2 segundos, o tempo de mudança de cor vai demorar 5 segundos. Então, ele vai mudando ao longo de 5 segundos até ficar com a cor vermelha. Isso aqui é muito interessante porque eu posso não só alterar isso, como eu posso mudar a opacidade de um elemento, né? Então eu posso deixar, por exemplo, um elemento que está aqui embaixo dele, eu vou colocar um outro dentro dele, eu vou colocar uma outra abaixo dele, pode ser. Abaixo dele eu vou colocar uma outra div,
que vai ser um quadrado, né? Pronto. E eu vou só escrever aqui, né, que o quadrado vai ficar logo abaixo. Ele vai ter uma largura de 80 pixels e uma altura também de 80 pixels. E eu vou colocar um background color nele de uma cor aqui que eu vou escolher qualquer, né? Eu vou colocar essa chocolate. Pronto, vou salvar. Então agora aqui eu tenho esse elemento, né? Que está aumentando e diminuindo. E eu posso querer que esse elemento aqui, chocolate, que ele fique oculto. Então eu posso fazer assim, ó, que a opacidade dele seja 0. Então agora ele é um elemento que está oculto, embora ele está por ali, né? Ele só está oculto. E eu vou também fazer a mesma coisa que eu fiz do outro jeito. Eu vou falar o seguinte, aqui no retângulo, quando eu tiver um hover no retângulo, no objeto adjacente dele, que é o quadrado, né, nós já estudamos essa opção, né? Então, nesse objeto adjacente dele, que é um quadrado, eu vou querer mudar a opacidade do quadrado para 1. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vou salvar aqui. E ele não fez a alteração. Deixa eu ver assim. Isso. O objeto está abaixo dele, né? Então, deixa eu arrumar isso aqui. Então, o objeto abaixo dele, ele vai mudar a opacidade dele com o tio, aqui eu separo eles, né? Então, eu mudo a opacidade dele para 1. E eu também posso aqui nesse elemento falar que toda a minha transition que for da propriedade de opacidade, né, eu quero que ela demore, por exemplo, 4 segundos para acontecer. Então, eu vou passar aqui o mouse, salvar aqui, vou atualizar, e ele vai aparecendo o elemento para mim, né? Então, isso pode ser interessante, que eu posso utilizar esse tipo de propriedades para um monte de opções. Por exemplo, eu posso fazer um menu flutuante, né? E utilizar, mostrar as propriedades no menu flutuante. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai fazer um projeto para criar então um menuzinho flutuante usando essas propriedades de transition e de transform que a gente pode estar executando num objeto. Eu não fiz aqui nenhuma opção de transform, então eu já vou fazer isso também. Eu vou fazer isso aqui, ó, que um retângulo, né? Eu quero que ele também, eu vou criar um outro objeto para mim. Vou criar um outro objeto aqui abaixo, né? Um retângulo 2. Vou chamar ele de retângulo 2. Ele vai ser muito parecido com esse. Retângulo 2. Só que a cor dele vai ser vermelha. Ó, ficou aqui um retângulo 2. E eu quero que quando eu passe o mouse nesse retângulo 2, né, eu quero mexer na propriedade de transformação dele. Então eu vou fazer um transform. Eu vou fazer um transform nele de escala. Por exemplo, eu posso fazer de rotação. O rotate dele, eu quero rotacionar ele em 45 graus, né? No retângulo, na pseudoclasse Hoover. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou salvar, na hora que eu passar o mouse por cima, vou atualizar, ele vai girar em 45 graus. E eu quero que essa transição aqui agora, ao invés de ser na width no background color, seja na propriedade de transform. Eu quero que demore 2 segundos. Então, vou salvar e vou verificar. Vou atualizar então. E vou verificar aqui, na hora que eu passar o mouse por cima, ele demora 45 segundos. Desculpa, demora 2 segundos para fazer essa transformação. Então, com isso a gente conseguiu ver aqui algumas propriedades interessantes do CSS, que é o uso de transition e de transform. E esses dois elementos juntos, utilizados em conjuntos, essas duas funcionalidades do CSS, me fornecem alguns elementos bem interessantes para, por exemplo, fazer uma animação dentro de uma página HTML.